Bom, então a gente está analisando nesse primeiro momento os aspectos físicos naturais do continente africano. Né? Bom, a primeira coisa importante a analisar quando vai trabalhar os aspectos naturais da África é a sua localização geográfica, né? Então, esse continente aqui, essa porção emersa aqui, ela é derivada da Pangeia, né, da separação dos continentes. Por isso, a gente pode falar que a geologia dessa região ela é muito antiga, muito velha, né? Tirando aqui a porção no extremo noroeste aqui, onde a gente tem uma cadeia montanhosa, a cadeia do Atlas, né? E com relação à localização, é importante a gente definir aqui o seguinte, que a maior parte do território africano, ele se encontra entre zonas, na zona intertropical do planeta, né? Então, você tem aqui ao norte o Trópico de Câncer, né? Depois você tem o Trópico de Capricórnio, e no meio aqui a gente vai ter, né, o Trópico de Equador. Né? Ou seja, essa condição aqui, essa situação aqui, ela ajuda a gente a compreender o seguinte, né? O fato da África ter o predomínio de climas quentes, tá? De maneira bem genérica, mas também coerente, né? O território africano ele tem um predomínio de climas quentes, dada a sua localização geográfica. Ou seja, a gente vai lembrar aí do fator climático, que é a latitude. Certo? Então, essa é uma primeira situação que é importante a gente definir aqui, tá? Então, essa condição climática, por exemplo, vai estar relacionando com as paisagens, né? Esse tipo de vegetação, os processos de temperismo, né? A formação de solo, entre outros aspectos importantes, tá? Então, aqui a gente tem essa primeira situação aí. Bom, em função, né, da localização geográfica, né, a gente comentou aqui, a gente vai pegar aqui os aspectos naturais, a gente tem aqui a formação de alguns climas, né, em especial. Então, aqui a gente tem um mapa com a legenda aqui dos respectivos climas. Então, começando aqui na faixa central, bem no local que é cortado pelo Equador, né, a gente vai ter o clima equatorial. Né? Esse clima, ele tem características bem interessantes, porque ele tem temperaturas médias acima dos 20, 28, 25, 28 graus, né? É quente, úmido, né, com altos índices de precipitação, né, uma alta umidade em função dessa condição hidrológica, né, e chuvas que podem variar entre 2.000 e 3.000 milímetros, né. Então, além da questão da localização geográfica, além da questão da latitude, né, um outro elemento que contribui consideravelmente para poder entendermos essa alta precipitação, essa alta umidade, né, diz respeito aos biomas, ou seja, nessa região a gente vai ter a presença da floresta equatorial, né, que basicamente é uma floresta com características do tipo perene. Perene que as folhas nunca caem, né? Isso mesmo. Perene, densa, latifoliada, né? Alta biodiversidade. Ou seja, a gente tem que lembrar que a condição fitogeográfica
está muito ligada ao clima, né? E uma outra característica também, né? Solos pobres em minerais, ricos em matéria orgânica, né? Ou seja, como chove muito, o solo ele é lavado, digamos assim. A gente usa o termo lixiviado. Mas como tem muita vegetação, a vegetação acaba contribuindo para melhorar a qualidade do solo. E aí a gente entra aqui na questão da serrapilheira, né? Quando essa folha cai aqui no solo, ela vai entrando em decomposição e aí ajuda no processo de fertilização. Mas se você elimina a vegetação, o solo fica naturalmente pobre, né? E o fato dela ser perene, né, tem muito a ver com a condição climática, ou seja, como você tem somente uma estação, as folhas não passam por aqueles processos típicos das zonas temperadas, que é mudarem o seu metabolismo de acordo com as estações do ano, né? Como é o caso da temperada, que você tem a perda das folhas no outono e inverno, dada a sua condição, tá? Então, aqui a gente tem essa situação aqui, beleza? Um outro bioma também, um outro clima também importante, né? Que também cobre boa parte do território africano, é o clima tropical, que é essa faixa laranja, né? E aí, de acordo com a legenda aqui, a gente interpreta ele com uma região com duas estações bem definidas, né? Verões quentes e chuvosos, invernos frios e secos. O que a gente destaca aí é a questão hidrológica, né? Essa condição atmosférica dada ao longo do ano imputa a necessidade de alguns animais migrarem, né? Então, é muito comum na savana africana, você já deve ter visto em filmes, desenhos, etc., né, o fato de alguns animais migrarem ao longo do ano, isso tem a ver com o seu regime hidrológico aqui, né? Temperaturas entre 20 e 25 graus aproximadamente, em lugares que vão chover entre 1.000, 1.500, 1.200 milímetros nos meses de verão, né? A vegetação em cima dessa região, ela vai ser uma vegetação composta basicamente por savana, né? Aí a gente entra na savana africana, que é marcada por diferentes estratos, né? Ou seja, a gente está falando do herbáceo, que é as gramíneas, né? O arbustivo e o arbóreo. Tá? Então, também a gente consegue compreender uma alta biodiversidade, né? Também. Algumas plantas dessa região podem ser caducifólicas, né? Outras acicufoliadas, né? Com outras folhas mais finas, né? Por causa da condição climática, né? E a variação do tamanho aqui, galera, se é vegetação rasteira, arbustiva ou arbóreo, tem muito a ver com a questão do solo, né? Então, onde o solo é mais fértil, as árvores são maiores, né? Desenvolvem-se melhores. Onde o solo tende a ser um pouco mais pobre, né? Seja porque ele é mais arenoso, seja porque ele é menos rico em matéria orgânica, etc., ele pode formar uma vegetação mais rala, né? Ou seja, uma vegetação de menor expressividade aí, tá? E depois a gente tem também, né, a questão das áreas desérticas, né? Ou seja, é comum aqui na região africana você ter os desertos de Namibe, Kalahari, o Saara, né? Onde você vai ter o clima desértico, né? E aí o que a gente entende nessa condição aqui é a sua baixa precipitação. E geralmente são chuvas concentradas, né? Então aqui a gente fala em menos
menos de 250 milímetros por ano, né? Geralmente são chuvas concentradas em uma determinada época do ano, né? Essa condição vai gerar um solo arenoso, em função do tipo de temperismo que predomina, o temperismo físico, né? E aí as plantas, né, geralmente vão ser plantas adaptadas, são as plantas xerófilas, né, acicufoliadas, né, raízes profundas, né, algumas acumulam água. Outra característica, né, os animais de hábitos noturnos. São algumas características que a gente pode também pensar nessa questão da relação do clima com a vegetação, tá? Então, eu estou tentando já fazer esse casamento aí, porque tem uma relação muito íntima, né? Nessa faixa verde, a gente tem a vegetação de altitude, né? Onde você tem uma relação dos planaltos um pouco mais elevados, né? Que vai contribuir para a formação de algumas espécies, né? E depois a gente tem essa faixa intermediária, que é o Sahel, né? O Sahel, a gente falou na aula anterior, basicamente você tem a transição entre o Saara e a savana africana, onde você tem um predomínio de uma vegetação mais arbustiva, né? Herbácea, com um índice de pluviosidade acima dos 250 milímetros, chove um pouco mais que isso, porém, uma das questões que a gente sempre fala no que diz respeito à geografia dos biomas, né, da vegetação, é o fato de que todo o continente africano, né, sofre com impactos ambientais. E esses impactos ambientais estão muito relacionados com fatores econômicos, sociais, né, as próprias mudanças climáticas agora também, né. Então a gente pensa também na questão ambiental, que é até um tema do exercício que eu coloquei para você sobre a Grande Muralha Verde, que está sendo feita aqui num consórcio de países aqui no Sahel, para poder evitar o processo de desertificação que ocorre nessa área de transição aqui. Ela é mais vulnerável, porque a sua condição climática hidrológica já é de menor precipitação, né? Então, quando você altera os aspectos naturais, né, interferindo com o processo de desmatamento, degradação de solo, uso irracional da água, principalmente a partir do uso de técnicas agrícolas bem rudimentares, você acaba potencializando isso aí. Tá? Então, também é uma questão importante e também atual no território africano. Tá? Agora, sobre os rios, né, vocês podem observar aqui, a gente tem algumas linhas aqui, que são alguns rios principais. Então, o primeiro aqui é o rio Nilo, né, que nasce aqui na zona tropical aqui da África, né, atravessa aqui o continente, passa pela zona árida do planeta da África, aqui até chegar na região do Mediterrâneo, né. É um rio que tem uma história muito significativa para a África, principalmente para os egípcios, né? O Império Egípcio foi feito a partir da exploração das margens dos rios do Rio Nilo, né? Com as lavouras, as agriculturas, né? E, recentemente, o Rio Nilo se vê como alvo de disputa geopolítica entre o Egito e a Etiópia, porque a Etiópia construiu uma mega hidrelétrica, né? Represando o rio, e isso pode gerar impactos na vazão do rio e, consequentemente, gerou aqui um mal-estar geopolítico na África. Então, você tem aqui um acompanhamento dessa situação, que é um tema super atual, tá? Isso é super atual, e os analistas estão preocupados com essa situação, né? O rio Congo, né, que nasce numa zona
no hemisfério sul, atravessa para o hemisfério norte, depois volta para o hemisfério sul, então ele tem uma importância muito significativa. Boa parte do seu abastecimento é originário das precipitações, das chuvas, né, que são obtidas nessa região, como eu falei agora há pouco, né? E uma coisa que chama atenção na África são os lagos, né? Esses lagos aqui, principalmente do lado leste, aqui na parte oriental, né? Lagos estes formados por processos tectônicos, divergência de placas tectônicas, que rebaixam o relevo, causando aí o que a gente chama de falhas, né? E essas falhas, com o passar do tempo, elas são ocupadas por água, né? Então, tem a formação Aí tá o desses Rift lagos. Valley. Isso, e aqui justamente é a área onde ocorrem os Rift Valleys, que a gente vai ver no slide seguinte aí, tá? Bom, então, de maneira geral, né, a gente tem a formação geológica do continente, é uma formação antiga, né, tirando essa parte aqui no extremo noroeste, aqui, que é onde ocorre a ação da cadeia do ar, que é formada por dobramentos modernos, né? As demais áreas são formadas por geologia antiga, né? Rochas com 2, 3 bilhões de anos, né? E aí a gente tem esses três grandes regiões aqui geomorfológicas, a parte setentrional aqui norte, o planalto centro-meridional, né? E aqui os planaltos do leste, onde ocorre a questão do rifteamento, tá? Então, a gente vai detalhar isso aqui. Então, a nossa parte norte, aqui, justamente nessa cadeia aqui, onde está essa mancha vermelha, é onde tem o dobramento moderno na África, tá? O Rift Valley, a cadeia do Atlas, tá? Então, essa montanha, ela é preconizada aí a partir do Cenozoico, mais especificamente do Neogênio, ou Paleogênio, né, que agora mudou também, não se usa mais o termo terciário, né, se usa agora Paleogênio ou Neogênio, né, que são períodos por volta de 30 milhões de anos ou menos, né. Então, Então é aqui... nazista? África Corps? Peraí, Pedro, só um momento. Então, aqui a gente tem essa, essa condição geológica, tá? E aqui do lado a gente tem uma área de formação sedimentar, né? Que são as áreas do Saara, tá? Outra região aqui é o Planalto Centro-Meridional, essa área mais escura aqui, né? Onde você tem aí a cadeia um pouco mais alta, o Monte Dragsberg, né? E ao lado dela você encontra a depressão, né, da bacia do Congo, que é essa parte aqui, tá? E o deserto do Kalahari. Vale lembrar, galera, que essa condição aqui é composta por escudos salinos, né? Então, aqui a gente consegue também pensar o seguinte, olha, então você tem aqui uma geologia velha formada por escudos cristalinos, que seria a estrutura geológica. Essa estrutura geológica vai contribuir para a presença de recursos minerais, né, diversos, que é muito comum em todo o território africano. Lembrando que na parte norte, né, mais especificamente na região aqui do Saara, você vai ter a presença dos recursos minerais de origem sedimentar, que seria petróleo e gás natural, tá? Principalmente. Já nas outras partes da África, você vai ter a presença de ouro, prata, minérios, etc., couro, enfim, entre outros minerais presentes aí. Então, essa questão geológica aqui também ajuda a gente a entender nessa possibilidade de exploração de recursos minerais aí, tá? Então, também a gente consegue pensar nisso. E a questão do Planalto do Leste, né? A gente tem
uma área em que você tem a ocorrência de divergências tectônicas, né, e causa aqui o que a gente chama de Rift Valley, né? Então, o que está causando isso aqui? É como se a placa tectônica estivesse sendo rachada, né? Isso é uma forma da Terra buscar equilíbrio, né? Então, é como se estivesse acontecendo isso. E aí, o exemplo bem didático é o Mar Vermelho, né? Isso aqui, há um tempo, era tudo colado. Então, com o passar do tempo, foi tendo a separação. E a tendência é que isso continua até no extremo aqui, próximo ao Mediterrâneo, tá? E aí, o rebaixamento desse relevo vai causar a formação desses pontinhos azuis, que são os lagos, propriamente dito. Então, aqui tem um exemplo bem didático de como é que se forma esse Rift Valley, né? Então, nessa linha aqui por cima, você teria o relevo original, né? E após a ação do magma na astenosfera, né? Isso vai causando uma propriedade mais plástica dúctil que vai causar o rebaixamento dessa crosta e aí, consequentemente, essas linhas aqui, a gente chama elas de falhas, né? Então, você pode ter, num primeiro momento, esse rebaixamento e aí a presença do lago em função disso, como é o caso desse lago e desse aqui, né? E até mesmo vermelho, tá? Então, basicamente, do ponto de vista geológico, seria isso, né? Então, como eu falei, a questão do clima também vai estar relacionada com a floresta, com as vegetações, né? Então, essa mancha verde é onde tem a floresta densa, perene, com alta biodiversidade, né? Folhas largas, em função do clima equatorial, né? Aqui a gente tem a ocorrência das savanas, né? Tem aqui as gramíneas, os arbustos, algumas árvores, né? Então, a gente tem essa diversidade de flora, né, e também de fauna, onde você tem toda uma condição ecológica em cima disso. Naquela região entre o Saara e a savana, você tem as estepes, né, ali, isso aqui seria uma paisagem típica ali da região do Sahel, né, onde você tem aqui a presença de alguns arbustos, você notem que eles são bem espaçados, né, não é aquela floresta, aquela vegetação juntinha uma à outra, né, isso aqui é uma forma de cada planta ter acesso a uma quantidade de água específica, né? E aqui é justamente a área onde você tem o avanço da desertificação. Algumas áreas você vai ter a formação da vegetação de montanha, né? Principalmente ali do lado leste da África. Então a gente vai perdendo um pouquinho de biodiversidade, né? Até chegar nas áreas de neve, onde tem ausência de vegetação. E aqui a gente tem, né, para fechar, a ilustração dos desertos. Aqui o Saara e aqui o Kalahari, com algumas vegetações gramíneas, herbácea, alguns arbustos também bem espaçados, né? E no meio aqui costuma ter uma fauna mais adaptada a esse ambiente, né? Aqui também é uma outra característica dos desertos, né? Aqui com as raízes profundas, aquelas características morfológicas que estão relacionadas ao metabolismo das plantas em cima disso. Então, é bem interessante para entender isso aqui melhor, galera, lembrar da aula de biologia, né, da ciência, no caso aí, e pensar como é que as plantas sobrevivem, como é que elas se manterem fortes, saudáveis e tal, e relacionar essa condição com o tipo geográfico no qual elas estão inseridas, né? E dentro dos desertos, a gente encontra essas áreas que são chamadas de oásis, que onde é possível ter o afloramento de algum aquífero, né? E em volta desse aquífero vai formar aqui vegetações como essas aqui, algumas palmeiras, algumas aqui as tamareiras, né? Que dão também até a possibilidade de gerar frutos, mas o principal é o acesso à água, que é importante para essas áreas aí, tá? Então, basicamente, seria essa condição aí para vocês pegarem o exercício.